Você sabe que, infelizmente, o Rio Grande do Sul continua sofrendo uma enormidade devido aos estragos pelos ciclones que passaram por lá. Um ciclone no rabo do outro. Cidade de Mussum foi a que mais ficou famosa devido à destruição toda. Ficou completamente detonada, arrasada a cidade. Mas não somente ela. Inúmeras, dezenas de cidades do Vale do Taquari e outras localidades também foram dizimadas, né, Aninha? Foram dizimadas e agora, Joel, a gente tem duas situações correndo em paralelo, né? Na verdade, a gente pode falar até em três, porque a gente tem a reconstrução dessas cidades, a preocupação com as chuvas que voltaram e, enquanto isso, famílias que estão em busca de entes queridos, de amigos, de vizinhos que estão desaparecidos. A gente fala ainda em 10 pessoas desaparecidas e a chance de encontrar alguém com vida, infelizmente, é mínima. Para não falar que é nula, para não ser desrespeitosa, mas a gente sabe que é muito difícil. Vamos para lá, então. Vamos para o sul do país, vamos para Porto Alegre. O Juan Romero está aqui com a gente. Oi, Juan. Boa tarde para você. Ô, Juan, bem-vindo aqui, meu amigo. O Juan às vezes participa com a gente lá na TV. Excelente profissional. Prazer te receber aqui. O Juan que fez um trabalho excepcional na cobertura desses estragos dessa tragédia. Pois não, Juan? Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Olha, Joel e Ana, a chuva voltou, inclusive, ao Rio Grande do Sul. Isso colocou o estado novamente em um alerta de tempo, em alertas, na verdade, de temporais, cheias de arroios, inundações, arroios e rios e inundações. A Defesa Civil, inclusive, atualizou nos últimos balanços esse número de pessoas desaparecidas. Como a Ana falou, número de 10 pessoas. O último registro é de uma mulher de 45 anos, moradora da cidade de Guaporé, que foi até a residência do companheiro dela na noite em que a chuva atingiu a região, só que ela não conseguiu voltar mais para casa. Embora o número de desabrigados tenha caído de 1.088 para 753, ainda segue essa situação de preocupação. Como vocês disseram, ainda o cenário por lá é de reconstrução, ainda da contabilização desses danos, mas essas chuvas, mesmo que em menor quantidade, ainda preocupam, porque o nível dos rios ainda está subindo. E eu trago aqui como exemplo a região metropolitana de Porto Alegre, onde o Lago Guaíba, que banha aqui a capital gaúcha e também a vizinha Guaíba, as vizinhas Eldorado do Sul, voltou a apresentar elevação nessa terça-feira. No Cais Mauá, que fica aqui no centro da capital, a medição chegou aos 2,67 metros. O que significa isso? Isso é acima da cota de alerta, que é de 2,55 metros. Quando essa medição bate 3, aí já é um nível de transbordamento. A água pode, inclusive, transbordar pelo Cais Mauá, o que até agora ainda não aconteceu. Mas tem moradores de uma região aqui da capital que já estão sofrendo com esses efeitos. São os moradores da Ilha da Pintada, no bairro do Arquipélago, conjunto de ilhas que fica aqui bem próximo da região central de Porto Alegre, onde a cota de inundação já foi ultrapassada e 8 pessoas de uma mesma família foram resgatadas nessa manhã no local chamado da Ilha Grande dos Marinheiros, que é um local próximo ali da foz do rio Jacuí, onde chegam essas águas dos mais diversos rios que banham ali essa região mais central e também do Vale do Taquari, Vale do Caí e que desaguam aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Ainda existe um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia válido até às 10 da manhã de amanhã de chuva de até 60 milímetros por hora, ou seja, 50 a 100 milímetros por dia, ventos intensos de até 100 quilômetros por hora e queda de granizo. Esse alerta inclui boa parte aqui da região metropolitana do Rio Grande de Porto Alegre, região central do Rio Grande do Sul e região norte também. Inclui todo o estado de Santa Catarina, parte do Paraná e uma pontinha ali no sul de Mato Grosso do Sul. Tem gente fora de casa também em municípios vizinhos aqui de Porto Alegre e eu trago destaque para Alvorada, onde o arroio Feijó, que banha a cidade, transbordou mais uma vez. É algo que os moradores sempre enfrentam quando chuvas fortes acontecem, mas infelizmente o cenário sempre é o mesmo. As pessoas inclusive já estão acostumadas, sempre que cai esse tipo de chuva, de subir os móveis, buscar apoio em casas de amigos ou parentes que morem fora dessas regiões que são atingidas, e muita chuva também afetando o pessoal da fronteira oeste, região da Campanha e região sul do estado, porque toda essa água que descia do rio Taquari chega aqui em Porto Alegre e vai até o Oceano Atlântico, indo em direção ao sul, pela Lagoa dos Patos. E tem muita gente desabrigada também na cidade de Pelotas. Pelo menos 48 pessoas foram levadas para um abrigo montado pela prefeitura no salão paroquial lá da cidade de
Pelotas. São Lourenço do Sul, que é outra cidade que fica próxima ali, entre Pelotas e Porto Alegre, também está em alerta, principalmente para os moradores das regiões ribeirinhas, por conta dos alagamentos que são causados, em grande parte, pelo solo encharcado, chuva constante e também pela água que desce do Lago Guaíba. Joel e Ana, essa é a situação. As pessoas ainda no Vale do Taquari seguem contabilizando os estragos, iniciando esse processo de reconstrução, mas aos poucos pessoas que moram em outras regiões aqui do Rio Grande do Sul acabam tendo essa preocupação maior por conta dessas chuvas, claro, nada, nos índices, nada comparados ao que caiu no início do mês de setembro lá no Vale do Taquari, Joel e Ana. Ah, Juan, mas independente de qualquer coisa, cara, uma chuva, por menor que for, num momento como esse, ela é totalmente preocupante, né? Claro. Imagine só, cara, como é que estão essas cidades ainda arrasadas. Imagine só a gente que perdeu absolutamente tudo. Então, vocês ainda, infelizmente, continuam enfrentando uma dificuldade muito grande. Veja como nós temos um tempo completamente louco no Brasil. Hoje eu fiz um link lá, não sei se você viu, coloquei 3 profissionais na tela. O Marcos Aleixo, em Belém, o Eduardo Carvalho, nosso amigo aí do Rio Grande do Sul, que você conhece muito bem, e o Vinícius Weiner, de Teresina. O Vinícius estava falando com ele do calorão e o que as pessoas têm feito por lá para se refrescarem. O Aleixo, com a possibilidade, devido a um levantamento, olha que louco isso, um levantamento que foi feito por cientistas, e nesse levantamento Belém pode ser em 2050 a segunda cidade mais quente do mundo. Belém. Aí, ao mesmo tempo, o Eduardo Carvalho falando do frio. Essa onda de temperatura baixa aí que vocês já estão enfrentando, com chuva também, como você próprio disse. Então, o Brasil é um país de dimensões continentais e essas variáveis, elas deixam qualquer um louco, cara. No mesmo país, a gente falando de coisas completamente opostas. Exatamente. Doido, né? Exatamente. E não para de chover no sul, que é mais preocupante, porque a coisa não assenta, né, Joel? Sim. Não melhora. Juan Romero, muito obrigado, um abraço para você, parabéns pelo seu trabalho. Valeu. Um abraço, obrigado, Joel. Qualquer nova atualização a gente fala por aqui, a gente segue com as nossas equipes, nossos colegas também, não só aqui da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, Band News FM Porto Alegre e Band TV de Porto Alegre também, acompanhando essa situação. Eu estava agora há pouco conversando, antes de receber a ligação de vocês, com o próprio Eduardo Carvalho, porque ele estava nessa cidade vizinha de Alvorada, acompanhando, né, os estragos por conta dessas chuvas, os moradores realmente dando esses depoimentos, né? A gente está sempre acostumado a todo ano ter que passar por esse tipo de situação e realmente, como você disse, por menor que seja a chuvinha, às vezes as pessoas são afetadas porque vão se acumulando, esses níveis de chuva vão se acumulando, Ô, Juan, e não há aproveitando isso que você falou, que você conversou com o Eduardo Carvalho agora há pouco, ele está em uma das cidades, né? Isso. O que as pessoas estão fazendo hoje? Essas pessoas que perderam tudo, por exemplo, que estão desabrigadas mesmo, que perderam criação, perderam galinha, porco, gado, as pessoas que moram na cidade, como é que esse pessoal está tentando parar de pé? Enfim, Joel, eles estão, ainda segue essa onda de solidariedade, porque eu vou trazer aqui o exemplo do município de Roca Salles. Roca Salles é um município, inclusive, a gente está em contato direto ainda com a administração municipal, eles ainda estão fazendo aqueles cadastros para que as pessoas consigam ser localizadas, ter todos esses dados para que consigam receber o auxílio devido por parte da prefeitura, por parte do próprio governo estadual e do governo federal, fizeram esses repasses de dinheiro para que as pessoas consigam sobreviver, mas aos poucos a vida vai voltando ao normal, as escolas já na próxima semana devem retomar as aulas para ensino fundamental e ensino médio. O abastecimento de água está voltando aos poucos, energia elétrica voltou de um jeito recorde. Agora, basicamente, as pessoas retomando a sua vida normal, mas ainda as pessoas que estão fora de casa continuam dependendo de doações. Os mutirões de voluntários ainda chegam a todo instante lá naquele município. Ainda é o cenário de reconstrução, as pessoas que perderam totalmente as suas casas começam aos poucos a arrecadar produtos para conseguir fazer a construção das suas casas. Quem teve as suas casas atingidas parcialmente, destruídas parcialmente, ainda segue com essa questão da reconstrução, mas existe um apoio muito grande das autoridades estaduais e locais para que essas pessoas consigam ter a retomada da sua dignidade também, Joel. Essa que é a principal coisa enfrentada pelos moradores de lá.
ainda a recuperação da sua dignidade. Os bens, enfim, se foram, a vida, ainda bem, de quem sobreviveu, ainda está lá. Então as pessoas ainda tentam retomar aos poucos a sua dignidade, tentam tocar a sua vida para frente para conseguir aí retomar a sua rotina normal.